Você está no MangaCast, o podcast do MangaCast. Hoje a gente vai falar sobre um anime que eu gosto bastante da primeira temporada, mas nós vamos falar da terceira temporada, que é The Daily Life of Immortal King, que nada mais é que o Hades, sabe aquele cãozinho? Então ele é o Pluto, ele é o Hades. E a gente já gravou, obviamente, MangaCast disso, dessa temporada, da primeira temporada, que o roteiro é muito bom, eu gostei bastante mesmo. Só que a segunda temporada também é legalzinha, mas o roteiro da terceira temporada eu já achei bem meia boca. Por quê? Vou explicar um detalhe muito grande que é o que a gente sempre fala aqui no MangaCast. O roteirista, o autor ou autora, tem uma verba aqui, tá fazendo sucesso, vamos continuar mais uma temporada, alguma coisa assim, legal. O que você tem que fazer antes de fazer essa temporada ou de continuar, enfim? É você olhar para ver se aquilo ali ainda tem roteiro, ainda tem história para contar. Se aquilo ali, quando eu digo história para contar, é evidentemente que tem carisma, graça, né, sucesso. Então, o que acontece? Se você vê que tá forçado, que não dá, que tá meio, sabe, que não tá encaixando, que vai ter que inventar literalmente para terminar ali e tal, evite fazer. Por quê? Mas tem investidor, tá fazendo sucesso, os fãs estão pedindo, não sei o que, a plataforma está pedindo, alguma coisa assim. O que você faz nessas situações? Você pega, por isso que a gente resolveu gravar o MangaCast mesmo sendo uma temporada, na minha opinião, bem mais ou menos comparada às outras duas. Porque o que acontece? Você pega, o que você faz nessa situação? Você pega e faz um filme, é o que eu sempre falo, você faz um filme. Ou você faz um one shot. O que é um one shot? Um one shot é uma versão do mangá e um episódio, só que você pode até fazer em duas partes. Se ficar muito longo para fazer a animação, você pode fazer parte 1 e parte 2 ali. Mas é um one shot, ou seja, uma coisa só. Aí você cria ali uma história, né? Exatamente pensando numa questão muito do que já está dando certo, entendeu? E aí você pode, obviamente, incrementar com umas coisas novas, mas basicamente só para seguir então o que já estava fazendo sucesso, só para finalizar a obra. E você faz um filme, você faz, como eu falei, eu gosto muito do formato one shot, exatamente por isso, porque você consegue fazer uma coisa bem resumida e com uma puta qualidade de roteiro. Então você consegue fazer as pessoas interagirem, gostarem, falarem sobre o assunto e tal. Claro, mas temporada não tem aquela coisa de toda semana ter a temporada, quase todo dia ter um episódio, aí tem a temporada, tem não sei o quê. Sim, só que é isso que eu falei. Quando você vê que a obra. E assim, é muito difícil uma obra boa de mangá, de anime, passar de uma temporada e continuar muito legal. O próprio, se você for ver animes que tem 3, 4 temporadas, às vezes 5, a maioria cai nesse erro de ficar ruim. Por quê? Porque a maioria esmagadora. Por quê? Porque cai nessa temática de ter que ficar continuando, forçando. Tá fazendo sucesso, tá vendendo milhões o mangá, vamos continuar forçando. E é aquilo que eu falei no começo do podcast. Você pode fazer uma parada pensada, como um filme, por exemplo, como um especial, como um especial de Natal, como um one shot, e por aí vai. Você não precisa ficar fazendo mais temporadas. E assim, por que eu tô falando? The Immortal Life lá do King e tal, ele tem uma questão assim, que a primeira temporada é muito boa, como eu falei, só que essa terceira temporada, eles têm aquele episódio lá que eles conseguem o Shenlong lá por uma puta grana, aí depois o cara vai lá e desfaz o Shenlong. Por quê? Eles querem dizer que, tipo, essas coisas são besteiras, e realmente é. Mas o ponto aí claro que é uma sátira ali ao Dragon Ball, obviamente. Mas assim, se fosse só esse episódio assim, tudo bem. Mas você vê que os outros episódios também, aquela questão dos demônios serem contratados pelos próprios exorcistas, tal, para meio que ser um teatro de ambos ali, seria uma empresa ambos basicamente. Então você vê que assim, é uma coisa assim que é um roteiro muito fraco. Daí desmascaram o cara loiro lá, que era tipo professor top, que no fundo não era ele. Só que aí que tá, ele não tem culpa, porque o personagem principal apagava a memória dele e editava uma parte. Então, é isso que eu falo. Muitas vezes a pessoa, nesse caso, desmascararam o cara. Era muito mais legal você fazer um roteiro onde, em off, isso aconteceria, do que em roteiro que ele aconteceria isso
perante as pessoas, porque daí o cara fica como xarope, né? Sendo que na realidade ele. É claro que desde a primeira temporada tem essa temática de você querer pensar, pô, tem que dar um mérito lá pro cara que é o personagem principal e tal. Mas já que ele é um personagem low profile, que ele não quer ser o protagonista sendo o protagonista, é interessante essa questão, entendeu? Do professor ali ser tipo o cara tal. Então eu acho assim que é muito uma questão muito parecida se você já assistiu aquela série As Aventuras de Merlin, né? Que aí o Merlin, as 3 temporadas, ele é tipo o cara ali que tá sempre ajudando, mas nunca é muito reconhecido, tal. Até visto como meio que bobo, tal. Só que aí na última temporada descobrem que era ele que fazia a maioria das coisas que davam certo, tal. Enfim, tem essa temática, né? Nessa temporada do Immortal Life e tal. Só que eu achei o roteiro, assim, muito, muito, muito meia boca. Sinceramente, se for pra fazer um roteiro assim,